Nas últimas semanas, amantes de rap por todo o mundo têm assistido ao julgamento do rapper YNW Melly. Como já referimos, o rapper é acusado de matar a tiros 2 amigos em outubro de 2018. A acusação diz ter a certeza que ele foi o autor dos homicídios e pede que seja aplicada a pena de morte ao jovem. Na passada segunda-feira, dia 26 de junho, começou a terceira semana de audiências no julgamento do rapper. A audiência começou com o depoimento do agente infiltrado que esteve presente na semana passada. Como já referimos, o agente é um perito em gangues e já trabalhou como infiltrado em diversas organizações criminosas nos Estados Unidos. Pelo facto de já ter recebido muitas ameaças de morte, o agente teve o direito a testemunhar usando uma máscara em tribunal. No começo da audiência de segunda-feira, o advogado de defesa pediu para intervir e solicitou novamente que o agente retirasse a máscara para testemunhar. O advogado deu um ótimo argumento para convencer o juiz de que o agente não devia estar de cara tapada durante a audiência. Sir, are you aware that the picture along with your family is on the internet as we sit here today? Nope. May I approach? You may. Same thing you showed council sidewalk? Yes. Thank you. Go ahead. May I show you what this is a picture I'm asking. That is you and your family, Yes, sir. and that's on your wife's Cash App, Yes, sir. which is available to anyone who runs that. Because we just ran it this morning. I guess so. We would object to him continuing to testify with his mask on based upon that as public record. O juiz aceitou o argumento da defesa e disse que a este ponto não valia a pena o agente esconder a cara, quando tudo o que precisamos é digitar o seu nome na internet para encontrar fotos dele com a sua família. O julgamento então prosseguiu, mas agora com o agente sem a máscara. Lembramos que ele estava ali para provar que o YNW Melly pertence a um gangue. A acusação pretende provar que o crime está relacionado com gangues, pois esse é um dos fatores agravantes para a pena de morte em Flórida. O agente infiltrado começou por identificar o YNW Melly em várias fotografias que foram apresentadas ao júri. Melly aparecia em algumas fotografias acompanhado de outros Bloods muito conhecidos dentro da organização e sempre a fazer sinais a representar o gangue. Do you see the individual identified as Jamel Simmons in this picture? Subject right there. Okay. It's Mr. Demons using both hands to throw at the big B's for blood. You identify the defendant in this photograph? Yes. Which one is he? The subject in the center wearing black with the 5-point star he made with his hands. And again, on this one? That's the GKB hand sign. It's that right there. And the thing written on the back of that shirt? You shine, I shine, we all shine. It's a variation of the G-Shine model. Após identificar Melly nas fotografias, a testemunha passou a ler algumas mensagens que foram retiradas do telefone que a acusação alega pertencer ao rapper. O agente leu as mensagens durante horas. Quase toda a audiência de segunda-feira foi passada de volta das comunicações entre o YNW Melly e outros conhecidos membros do gangue G-Shine. Através das mensagens, podemos perceber que Melly estava no gangue há pouco tempo e os indivíduos à sua volta alegavam estar a ajudá-lo e a ensinar as regras da organização. Em muitas ocasiões, eles dizem ao rapper como se deve comportar e que estão ali para ajudá-lo a crescer dentro da organização. Mas ao longo da conversa, torna-se evidente que os membros do G-Shine queriam apenas tirar proveito da fama e dinheiro que o YNW Melly tem. A relação entre eles parecia uma espécie de extorsão amigável. If you could read that message aloud. Are you a Rue? I was thinking you should drop a few chains and give them to the gang. That'll show people who you connected with. It's not mandatory, just a thought. Post me for my belated birthday, Herc. I'm only asking because I got hella hoes last time you posted me. I'm here to help you, but I refuse to not be helped back. Takes a seat out. In all actuality, you don't fuck with me or with the set. I'm beefing with N-words in Florida, and I don't even know. Shake my head. Why are you even around?
o agente infiltrado passou horas a ler e a explicar o conteúdo das mensagens que foram recolhidas no telefone que a acusação alega ser de YNW Melly. Durante o seu testemunho, foram também mostradas conversas entre o jovem e outro rapper conhecido como Fredo Bang. Nas primeiras mensagens mostradas pela acusação, Melly pergunta a Fredo Bang se ele sabe de alguém que esteja a vender uma arma. Essas mensagens foram enviadas poucos dias antes do crime acontecer. Can you read that one and explain what it's meaning? 9807 number asks, you know someone selling a glizzy? Glizzy is a slang term for a Glock. A procuradora continuou a mostrar ainda mais conversas entre Melly e Fredo Bang. O júri teve a oportunidade de ver mensagens que foram trocadas minutos após a morte de Juvie e Sack Chaser. Nessas mensagens, Melly pede a Fredo Bang que o vá buscar com urgência. Segundo a tese da acusação, ele tinha acabado de cometer os homicídios quando enviou aquelas mensagens. I'm on my way right now, buddy. What does the 9807 number say at that point? This one? Yes. Alright, bro. Ain't nobody picking up. And then the next one? Shit crazy. AF as fuck. Right now. Blood. What the fuck? Okay. And in response to that, what does the number identified as Bang 5054 say? Bang responds, I'm on my way. Blood, I got you. A procuradora responsável pelo caso entrou em contacto com Fredo Bang antes do julgamento começar, de forma que pudesse ter a sua colaboração e perceber o que realmente aconteceu naquela noite. O jovem tem respostas para questões muito importantes, uma vez que ele estava com Melly minutos após a morte das vítimas. No entanto, Fredo decidiu não colaborar com as autoridades. O jovem informou através do seu advogado que pretendia ficar em silêncio e não prestar depoimento. Com certeza, isso foi algo que não agradou à procuradora. E caso Melly seja considerado culpado, é bem provável que Fredo Bang seja acusado pelo seu envolvimento no caso. A audiência de segunda-feira acabou com um dos advogados de defesa a questionar o agente de Miramar que deu o seu testemunho ao longo do dia. O advogado fez várias questões no sentido de tirar a credibilidade do depoimento do agente. Ele questionou a seriedade do gangue e até que ponto Melly era um verdadeiro membro, uma vez que o rapper continuava a ignorá-los e a quebrar as regras da organização e nunca foi punido por isso. A defesa de YNW Melly optou por usar o sarcasmo para questionar o agente e provavelmente conquistou o júri com a forma engraçada como abordou o tema dos gangues. O advogado conseguiu o que queria, mostrar que toda aquela história de usar máscara para dar o testemunho e das regras e mandamentos do gangue não eram questões assim tão sérias. No fundo, tratava-se apenas de mais um gangue que estava a tentar tirar proveito da fama e dinheiro de um rapper. O advogado de defesa foi então interrompido pelo juiz, que decidiu dar a audiência como terminada. O julgamento continuou no dia seguinte. A audiência de terça-feira começou novamente com o testemunho do agente infiltrado que esteve presente no dia anterior. O advogado de defesa de YNW Melly continuou a questioná-lo de forma a apontar os pontos fracos do seu testemunho. Ele voltou a abordar o tema da afiliação do rapper aos Bloods de forma muito sarcástica, frisando que Melly mal respondia aos seus supostos superiores no gangue e que o rapper deixava-os a falar sozinhos muitas vezes. Eles queixavam-se que Melly não comunicava nem marcava presença nas reuniões do gangue. O advogado da YNW Melly parece ter deixado bem claro para todos que o gangue não é assim tão sério como o agente fez parecer. If you can't prove it was as a result of a gang order, which to me, from my knowledge of the gang things, sounds very unusual unless a higher up ordered it for a gang-related reason, the government doesn't have that proof. And that goes to one of their aggravating factors that they're trying to prove for the imposition of the death penalty.
Entre as conversas que foram mostradas ao júri, podemos ver também mensagens onde YNW Melly disse que teve uma luta com NBA Youngboy e que quando o Rondo lutou com o seu amigo Zack Chaser. A acusação não aprofundou mais o assunto. Eles apenas leram as mensagens de passagem enquanto estavam a tentar provar que o telemóvel pertencia ao YNW Melly e que ele era um violento membro de gangues. Na parte da tarde, a audiência contou com os testemunhos das duas agentes responsáveis por fazer as autópsias ao YNW Juvie e YNW Zack Chaser. Durante os testemunhos, ambas disseram que os dois jovens foram mortos com tiros a queima-roupa e que quando foram atingidos pelos tiros que foram efetuados fora do carro, os dois já estavam mortos. I can tell you the first shot. I don't know the order of the second and third. Okay. And the first shot on both of them were the fatal shots. Because they are already deceased when the other ones are inflicted. Aquilo que foi dito pelas testemunhas sustentam a tese da acusação, que alega que os disparos que mataram as vítimas vieram de dentro da viatura e só passado alguns minutos foram efetuados mais disparos do exterior que atingiram os jovens novamente. As responsáveis pelas autópsias continuaram a dar depoimento de forma a explicar como conseguiram chegar à conclusão de que as vítimas já estavam mortas quando foram atingidas pelos disparos efetuados no exterior da viatura. So this is gunshot wound C, which was on the back of the right shoulder. Okay, the abrasion collar around that wound is not hemorrhagic. What that tells me is that there is no circulation to that part of the body when that gunshot wound is inflicted. So this is the left lung. There's a trajectory rod through it showing the pathway of the projectile. What is interesting in this photograph is that there's absolutely no hemorrhage around any of those wounds. Okay, your lungs are very vascular. So an injury to your lung is going to bleed a lot. Okay, if your heart is beating. Okay, there's no hemorrhage in the upper or the lower lobe of the left lung. No fim da audiência de terça-feira, um dos advogados do YNW Melly teve a oportunidade de questionar as testemunhas. Ele tentou novamente tirar credibilidade ao depoimento, mas contra factos não há argumentos e a ciência mostra que foram efetuados vários disparos sobre as vítimas depois dos jovens já estarem mortos há alguns minutos. Após as questões postas pelo advogado de defesa do YNW Melly, o juiz deu a audiência de terça-feira como encerrada. A audiência de quarta-feira, dia 28 de junho, contou com a presença de um agente de investigação forense especialista na análise da trajetória das balas. Ele foi chamado a testemunhar pela acusação, uma vez que foi o responsável por reconstruir a cena do crime e determinar de onde vieram os disparos que mataram as vítimas. O agente deu um longo depoimento onde explicou todo o processo feito para conseguir reconstruir a cena do crime. A acusação começou por falar dos disparos que foram efetuados no exterior da viatura e questionou ao agente se, após a sua investigação, ele conseguiu concluir se os jovens já estavam mortos quando foram atingidos por esses disparos. O detetive afirmou não ter dúvidas que as balas que podemos ver na lateral do carro não são de um drive-by. In terms of the shots to the outside of the vehicle, are you aware the individuals are already dead when those were fired? They were already dead, yes. Action, Your Honor. My determination was that this is not a drive-by shooting, and it's based upon this picture here, which is a very good picture to describe it. All of these rounds are done at a stationary position. A análise da trajetória das balas confirmou, segundo o agente, que os disparos que mataram Christopher Thomas e Anthony Williams vieram do banco por trás do condutor. E como vimos no vídeo das câmaras de segurança do estúdio de onde os jovens saíram naquela noite, quem ocupava esse lugar na viatura era YNW Melly. Can you give an area of the car with which the shots emanated from? Yes. And could you describe for the ladies and the jury what area of the car did the shots that killed Anthony Williams emanate from? From the driver's side
back seat. As to the shot that killed Christopher Thomas, where did that shot emanate from? Driver's side back seat. Após afirmar que determinou que os tiros que mataram as vítimas vieram do banco por trás do condutor, o agente continuou o testemunho e passou a dar uma explicação ainda mais detalhada da análise que fez à cena do crime. A audiência de quarta-feira deve ter sido muito difícil para as famílias das vítimas, pois o agente descreveu exatamente o que ele acredita que aconteceu dentro do carro naquela noite. Segundo ele, o primeiro a ser assassinado foi Anthony Williams, ou YNW Secchaser. O jovem foi baleado a queima-roupa na parte de trás da cabeça. O agente afirmou ainda que Secchaser olhava em frente quando foi atingido e não se apercebeu que estava prestes a ser baleado. You have the projectile coming in, exiting through the top of the skull, and then continuing through the windshield. The blowback is indicative of a firearm being in close vicinity of the head. O investigador continuou a dar depoimento e passou então a descrever o que ele acredita que aconteceu com Christopher Thomas, mais conhecido como YNW Juvie. Segundo ele, o jovem tentou pedir a Melly que não disparasse após assistir à morte de Secchaser. Quando o fez, ele levantou as mãos e foi aí que foi atingido pelo primeiro disparo num dos dedos. Infelizmente, YNW Juvie foi baleado mais uma vez no rosto e foi aí que o jovem perdeu a vida. O agente explicou de que forma é que chegou à conclusão que o YNW Juvie também foi assassinado com um tiro que foi disparado pela pessoa que estava ao seu lado naquela noite. Can you tell the ladies and gentlemen of the jury if Mr. Thomas was sitting straight up and didn't move to the side to get away from a gun? At one point, I believe that he did, And how do you know that? because Mr. Thomas has what's called a defensive wound on his right hand, and that defensive wound was caused by a projectile. So I believe that at some point he turned and put his hands up or attempted to de-escalate what was going on and received the firearm projectile through his thumb. No fim da audiência, um dos advogados de defesa de YNW Melly teve a oportunidade de questionar a testemunha. Mais uma vez, a defesa tentou pôr em causa a credibilidade da investigação, mas desta vez o investigador tinha todas as respostas para as questões postas pelo advogado de Melly. Ele deixou bem claro que é um especialista no campo de investigação e respondeu a todas as questões postas pela defesa. O investigador afirmou mais uma vez que não tinha dúvidas que os disparos que mataram os jovens foram efetuados do banco por trás do condutor. O testemunho do agente de investigação forense durou toda a audiência de quarta-feira e, após as questões postas pela defesa, o juiz deu a audiência como terminada e declarou que o julgamento ia continuar no dia seguinte. A audiência de quinta-feira, dia 29 de junho, começou com o depoimento do mesmo agente de investigação forense que esteve presente no dia anterior. A acusação pôs ainda mais questões para esclarecer perante ao júri de que forma ele chegou à conclusão que os tiros que mataram os jovens foram efetuados de dentro da viatura. Mais uma vez, o agente explicou o processo de análise e afirmou ter a certeza absoluta de que não houve nenhum drive-by naquela noite. Já na parte da tarde, o julgamento estava previsto para começar com o testemunho da mãe de uma das vítimas. Tratava-se da mãe de Christopher Thomas, ou YNW Juvie. A defesa voltou a opor-se ao testemunho da mãe do jovem, alegando que isso podia causar problemas na sala de audiências e que o Estado teve 4 anos para encontrar outra testemunha que não fosse da família da vítima, mas só nas últimas 2 semanas começaram a procurar alguém. O objetivo dos advogados de defesa ao tentar impedir que a mãe da vítima testemunhasse foi evitar o impacto emocional que isso ia causar ao júri.
No entanto, o juiz ouviu os dois argumentos e decidiu permitir o testemunho da mãe de YNW Juvie em tribunal. O seu depoimento foi apenas no sentido de identificar o seu filho, assim como o YNW Melly, no vídeo que os jovens são vistos a sair do estúdio naquela noite. Ela reconheceu os dois jovens no vídeo e teve ainda de identificar o YNW Melly em tribunal. Did you recognize the individual that got into the back seat on the left side, the rear driver's side? Yes. And who was that individual? Janelle. And Jamel, is that the defendant, Jamel Demons? Yes, ma'am. And he's identified by article of clothing and where he's sitting in the courtroom? He's sitting over there. He had a tuxedo. I think it was for. Após o breve testemunho da mãe de YNW Juvie, a procuradora mostrou as fotos que selecionou de forma a provar ao júri que o telefone que tem sido investigado realmente pertence a YNW Melly. Foram mostradas um total de 529 fotografias ao júri, uma a uma. Após quase uma hora a ver fotografias de YNW Melly, o juiz deu a audiência como terminada e lembrou que na próxima semana o tribunal vai estar fechado, pelo que o julgamento vai continuar no próximo dia 10 de julho. O alegado cúmplice de YNW Melly, conhecido como Bortland, também esteve presente em tribunal na passada quinta-feira. Numa audiência separada, o jovem esteve presente com a mesma procuradora responsável pelo caso e na companhia do seu advogado. A defesa de Bortland pediu que o jovem pudesse trabalhar e frequentar a igreja enquanto está em prisão domiciliar. No entanto, o juiz negou o pedido do rapper e ficou estabelecido que ele vai ter de continuar em casa sem a possibilidade de trabalhar, pelo menos até o seu julgamento começar. At the court, when we were here the last time, you let him go to church and stuff, you said about working, you would be subject to seeing his schedule. We filed a schedule for the next couple of months. I saw that. And he would like to be able to work. And I talked to his probation supervisor. She has no problem with him at all. She said that if he's going to go to work, she'd like anybody has to do, provide an itinerary, where he's going to be, how he's going to get there, how it's going to get done, when he's going to be back, you know, the normal check-in, drug testing, everything that goes with that. Hold on. Yes. Respectfully, motion denied. All right. Thank you. Okay, see you next week. Thank you. Esta última semana de julgamentos trouxe muitas atualizações no caso de YNW Melly. A acusação chamou testemunhas que conseguiram mostrar ao júri que os jovens foram mortos com disparos efetuados de dentro da viatura e que só depois disso foram feitos mais disparos do exterior para despistar a polícia. As testemunhas mostraram-se experientes nos respectivos campos de investigação e deixaram muito pouco espaço para a defesa argumentar. Os depoimentos dessa semana podem ter mudado a opinião de quem acredita que o YNW Melly não foi o autor do crime. No entanto, a defesa também terá a oportunidade de chamar as suas próprias testemunhas e, muito provavelmente, vão estar presentes outros investigadores forenses que vão questionar os argumentos apresentados pela acusação e dar força à tese da defesa de que o YNW Melly é inocente neste caso. Continua a ser muito difícil dizer qual será o destino de YNW Melly. Será ele libertado ou condenado à pena de morte por matar os dois amigos de infância? Vamos estar atentos a mais atualizações sobre o caso para que possamos manter-vos informados. Subscreve o canal e ativa as notificações para que possas ver mais notícias e documentários sobre rap todas as semanas.